Graça e paz, querido professor Azeniel, com mais um tema da lição. Nosso tema hoje é falar sobre o avivamento no ministério de Pedro. Vem comigo para o texto áureo. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Atos capítulo 2, versículo 14. A nossa verdade prática. A vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. E é isso que a gente vai ver na vida de Pedro. O antes e também o depois do avivamento. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 2, versículo 14 até o 24. Atos capítulo 2, versículo 24 diz assim. Acompanha comigo. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutais as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isso aqui foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, e do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste e matastes pelas mãos de injustos, a qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Objetivos da lição. Primeiro, destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecoste. Segundo, a gente vai compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. E também a gente vai ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja nos dias atuais, mediante o quê? Mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. Introdução. Nessa lição, veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus em dois momentos de sua vida. Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem impulsivo, voluntarioso e espiritualmente débil. E segundo, depois do Pentecoste, foi transformado em um homem cheio de unção e revertido do poder do alto. Temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. Aqui eu estou trazendo o altos e baixo na vida do apóstolo Pedro. E a gente vai iniciar isso com o encontro de Jesus. A gente vê isso aqui em João, capítulo 1, versículo 35 ao 42. Então ele sobe, né? E a gente vê aí o chamado ministerial em Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 11. Ele tem uma leve inclinada, tá?
quando vacila sobre o mar, em Mateus capítulo 14, versículo 22 e 32, tá? Depois ele confessa e deseja continuar seguindo a Jesus, ele tem essa subida aí em João capítulo 6, versículos 66 e 69. Depois tem uma leve inclinada, né? Ele confessa e nega em seguida Jesus, tá? Em Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 32. Continua uma subida, tá? Alegra-se no momento da transfiguração ali, que a gente já conhece o cenário, em Marcos capítulo 9, versículo 2 a 10. Depois tem uma leve inclinada, tá? A indecisão no lavar dos pés, né? Em João capítulo 13, versículo 4 ao 9. Depois tem uma leve subida, tá? Ali na nitidez da Santa Ceia, em João capítulo 13, versículo 21 ao 26, e ele agora dá uma subida, tá? Ele afirma que morreria por Cristo, né? A gente vai ver isso em João capítulo 13, versículo 36 ao 38, tá? E depois vai ter uma inclinada aqui, que as coisas agora vão começar a descer, né? Ele é avisado de que negaria a Jesus Cristo. E a gente vê isso em Marcos, capítulo 14, versículo 29 e 31, tá? E depois, mais uma vez, a sua inclinação, ali ele dorme no Getsemane, né? Em Mateus capítulo 26, versículo 40. E agora ele tem, né, mais embaixo, ele continua com essa queda aqui, onde ele corta a orelha do soldado, né? E Jesus volta ali repreender ele novamente. Em João capítulo 18, versículo 7 até o 11. E mais aqui embaixo, né, ele segue Jesus de longe. A gente vê isso em Marcos capítulo 14, versículo 54. E agora ele dá aquela despencada ali, né, onde ele nega a Jesus 3 vezes e fica o quê? Triste. A gente vê isso em Marcos capítulo 14, versículos 66 e 67. E depois dali, né, vamos dizer ali que tem uma restauração ali, né? Ele confessa Jesus triplamente, né? A gente vê isso em João, capítulo 21, versículo 15 ao 17. E mais na frente, ele recebe o Espírito Santo no Pentecoste. A gente vê isso em Atos capítulo 2, versículo 14 até o 19. E por fim, né, ele afirma ser pedra que Jesus lhe disse para ser. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 até o 10. Então a gente pode perceber que a vida do apóstolo Pedro, ele teve aí os seus altos e baixos. A vida dele era em constante oscilação, né? E a gente vai tomar isso como exemplo. A gente vê que ele despenca aqui, né? E depois o Senhor restaura a vida dele e ele vai levando isso aos poucos. E a gente vai conhecer essa história mais de perto. Pedro, antes do Pentecoste. Tópico 1. As duas atitudes de Pedro. Subtópico 1.1. Certo dia, Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista. Outros, Elias. Outros, Jeremias. Ou um dos profetas. A partir dessa resposta, Jesus indagou-lhes a respeito da opinião deles acerca da sua identidade. Tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhes:
Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 16 e 17. Certamente, Pedro se sentiu gratificado, até mesmo lisonjeado com a resposta de Jesus ao seu respeito, diante dos outros discípulos. Imediatamente após esse episódio, Pedro recebe uma reprimida de Jesus. Nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém e padeceria nas mãos dos religiosos, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Em seguida, o mesmo Pedro retrucou: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Mateus capítulo 16, versículo 22. De pronto, Jesus repreendeu: Para trás de mim, Satanás, que serve de escândalo. Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus capítulo 16, versículo 23. Como deve ter sido desconfortável para Pedro ouvir uma pesada reprimida após uma palavra de aprovação. Então a gente percebe sempre essa oscilação ali a Pedro. Uma hora ele está em cima, outra hora ele está aqui embaixo. E a gente vai vendo essa oscilação com ele. Pedro nega Jesus 3 vezes. Outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor. E Jesus lhe diz que ele o negaria 3 vezes. Vamos conferir em Mateus capítulo 26, versículo 31 a 35. Então, Jesus lhe disse: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispensarão. O que eu quero trazer aqui, o que eu quero fazer notório é isso aqui. Todos vós. É isso aqui, é importante eu destacar isso aqui no texto, onde ele diz: e Jesus lhe disse, todos vós. Então ele inclui o quê? Ele inclui a todos os discípulos. E a gente vai ver a atuação de Pedro, como ele não percebeu ou como ele não levou tão a sério o que Jesus estava dizendo. E a gente vai ver isso no decorrer da nossa lição. Então, todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispensarão. Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aqui a gente pode perceber uma autossuficiência já de Pedro, né? Uma arrogância de Pedro. E não só isso, a gente pode perceber que, além disso, Pedro tinha o poder de persuadir os demais. Porque se a gente voltar lá em Mateus capítulo 26, o 31 diz que todos vós, Jesus vai dizer, todos vós, esta noite, né? Olha aí, todos vós, esta noite, se escandalizarão em mim. Mas Pedro não consegue, eu acho que, entender o que ele quis dizer com todos, né? Ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Olha aí, olha o que Pedro conseguiu induzir aos demais discípulos a também participar disso, né? E todos os discípulos disseram o mesmo. A primeira vez, negou diante de uma criada.
Mateus capítulo 26, versículos 69 e 70. A segunda, diante das outras criadas que dissera e ouvira com Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 71 e 72. E pela terceira vez, Pedro negou a Cristo diante de várias pessoas, praguejando e jurando. Mateus capítulo 26, versículos 73 e 74. Mateus capítulo 26, versículo 73 diz assim: E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente, também tu és um dele, pois a tua fala te denuncia. Olha o que é importante aqui, né? Olha o que a mulher diz. Pois a tua fala te denuncia. A gente vê que o cristão, aonde ele vai, ele sim, ele é um diferenciado. E às vezes, pela nossa fala, da forma que nós falamos, da forma que nós agimos, isso reflete, queira ou não, em outras pessoas. As pessoas conseguiram identificar ele somente pela fala, pois a tua fala te denuncia. Então, começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Depois desse momento, o galo cantou. E Pedro sentiu um profundo arrependimento. Mateus capítulo 26, versículo 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali, chorou amargamente. E eu posso também enfatizar que ele deve ter lembrado também de Mateus 26, 31, quando ele diz: Todos vós. Mas o que a gente vê aqui? A gente continua vendo um Pedro autossuficiente, a gente continua vendo um Pedro arrogante, a gente continua vendo um Pedro prepotente, né? Porque, além disso, ele ainda induziu os outros discípulos a fazer a mesma coisa. Então, agora o que ele está fazendo? Ele está chorando amargamente, ele está caindo em si, ele está lembrando, né? E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus. Ele dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Ele podia também lembrar de quando o Senhor falou para ele: Olha, todos vós esta noite se escandalizarão em mim. Então, Pedro agora está chorando amargamente. Nosso Senhor, todavia, não desprezou. Pelo contrário, quando ressuscitou, o anjo disse às mulheres que fosse dar a boa aos discípulos, e o nome de Pedro foi destacado. Vamos para a referência. Marcos capítulo 16, versículo 7. Mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro, e ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Né? É importante destacar isso aqui. Né? Mas ide e dizei ao discípulo. Olha, mas fala principalmente a Pedro. Tá? Então Jesus procura destacar isso aqui. Fala principalmente a Pedro que ele vá adiante de vós, tá? Para a Galiléia. Então Jesus deixa claro que, sabendo como Pedro está, né, ele vai aqui procurar agora animar a Pedro. Ele vai procurar trazer a Pedro daquele arrependimento amargo que ele teve, né? Devemos ter cuidado de não descartar pessoas por causa de algumas falhas, pois Deus pode restaurar o espiritualmente fraco. Pedro, após o Pentecoste. Pedro, batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem. Devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual, o apóstolo dos judeus levantou a voz e, com eloquência, falou a respeito da promessa de Deus
proferida pelo profeta Joel. Do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Atos capítulo 2, versículo 18. A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, indagavam-lhe a respeito do que deveriam fazer. Assim, Pedro concluiu sua calorosa pregação, apelando para que se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus Cristo para receberem o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Resultado: quase 3.000 almas foram batizadas. Atos capítulo 2, versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Pedro e a cura do coxo. Subtópico 2.2. Juntamente com João, Pedro chegou à porta famosa do templo em Jerusalém. Eles viam um paralítico pedindo uma esmola. Em lugar de dar-lhe o que pedia, cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou ao paralítico que se levantasse e andasse, em nome de Jesus Cristo. Imediatamente, o homem foi curado e entrou no templo, saltando e louvando a Deus. Isso causou grande espanto entre os que ali estavam. Atos capítulo 3, versículo 10 e 11. E conhecímo-nos, pois ele era o que estava a pedir esmola à porta famosa, no templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E, apegando-se Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles e alpendre, chamado de Salomão. Logo depois, o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, enfatizando que o enfermo recebeu perfeita saúde em nome de Jesus Cristo. Atos capítulo 3, versículo 16. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que verdes e conheceis, e a fé que por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Pedro, avivado em outras ocasiões. Subtópico 2.3. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador, como a mensagem do apóstolo. Atos capítulo 4, versículo 1 ao 4. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão dele e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridade eles faziam milagre, quando responderam com a ousadia que eram em nome de Jesus Cristo, a quem os judeus crucificaram injustamente. Atos capítulo 4, versículo 6 ao 11. Após serem libertados da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e relataram o ocorrido até o lugar onde oraram, tremeu. Atos capítulo 4, versículo 29 e 31. Em Lida, houve um grande avivamento. Quando Pedro ali chegou, orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos.
Enéas foi curado. E por isso houve muitas convenções ao Senhor. Atos capítulo 9, versículo 34 e 35. Por sua oração, Dorca ressuscitou dentre os mortos em Jope. A gente vê isso em Atos capítulo 9, versículo 36 ao 42. A igreja hoje e o avivamento do Pentecostes. Tópico 3. A igreja atual e o Pentecostes. Subtópico 3.1. O Senhor Jesus previu que, antes da sua volta, haveria uma grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas capítulo 18, versículo 8. E digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, né? Isso aqui é a ilustração da viúva persistente, né? Como ele vai falar, porventura achará fé na terra. Então, eu achei essencial trazer essa pequena história para a gente ilustrar aí se realmente, porventura, quando, porém, vier o Filho do Homem, né, porventura achará fé na terra. Então isso começa em Lucas capítulo 18, mais ou menos aquela história da viúva, né? Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Então o cenário justamente é esse aqui, né? O juiz, né? E aqui está, eu posso identificar por estar de preto, a viúva, né? Esperando ali a sua vez. Então, chega a vez da viúva e aquela viúva começa agora a indagar, né, aquele juiz ali, né? E o que eu posso enfatizar sempre na palavra dela é justamente: faze-me justiça contra o meu adversário. A gente vai ver isso em Lucas capítulo 18, versículo 3, né? E mais uma vez aquela viúva procura importunar esse juiz ali, né? E ela continua ainda a persistir. Ela não desistiu aí, né? Ela volta ali, está esperando a sua vez para insistir. E chega a sua vez e mais uma vez: Senhor, faze-me justiça contra o meu adversário, né? E aquele juiz manda ela embora. Manda ela embora. Mas mesmo assim, ela volta a continuar a esperar a sua vez, mais uma vez ali. Quando chega, ela não desiste, ela continua: Senhor, faze-me justiça contra o meu adversário. Senhor, faze-me justiça contra o meu adversário. E ele volta a mandar ela embora. E ela volta a persistir mais uma vez. E até que uma hora ela consegue, né? E por alguns tempos não quis, né? Por algum tempo aquele juiz não quis, mas depois consigo, ainda que não temo a Deus e nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que, enfim, não volte e me importune. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, para que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles, né? Então, essa viúva, né? E digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, né? Porventura achará fé na terra. Então, eu trouxe aí essa ilustração, né, da viúva ali continuar persistindo, implorando para que a bênção dela chegasse. E ela sim, ela continuou firme e forte, né? E a ilustração é que a gente deve sim permanecer firme ali, esperando no Senhor. E, se possível, Senhor, faze-me justiça contra o meu adversário. Até a gente precisa sim importunar o Senhor de manhã, de tarde e de noite,
até a nossa bênção chegar. Então fica aí a ilustração, tá, da viúva persistente, né? Porque a mensagem do Senhor é: digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando vier, porém, o Filho do Homem. Porventura achará fé na terra? Então, que a gente possa ser como essa viúva, persistente, sempre ali. Senhor, faze-me justiça contra o meu adversário. Num tempo como esse, a necessidade de um avivamento é imensa. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo, como os dias do Pentecostes. Cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Tempos de multiplicação da iniquidade. Subtópico 3.2. Jesus alertou aos seus discípulos para as principais características dos fins do tempo. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do suprimento do amor. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho por todo o mundo. Mateus capítulo 24, versículo 4 ao 14. E a gente vê isso na imagem ilustrando aqui justamente isso. O Senhor Jesus, né, previu esse sinal altamente positivo. Talvez a gente pode chamar aí da nossa tecnologia, né, saindo aí de uma cidade para uma outra cidade, de um estado para um outro estado, de um país para um outro país, e levando aí a pregação do Evangelho. Nesse sentido, para pregar o Evangelho nesses tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5. Vem comigo. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e às mães, ingratos e profanos. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais do que amigo de Deus. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses, afasta-te. A igreja deve estar avivada da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou o seu ministério em Atos. A igreja será arrebatada. Subtópico 3.3. A parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13. Mas, especialmente, as 5 prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. É uma virgem preparada para o noivo. Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E a igreja subirá na ocasião do arrebatamento, como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada. Estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Conclusão. O ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecoste, ele não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso. Mas depois passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, de unção, de sabedoria e de poder para cumprir a promessa confiada por Jesus aos seus discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sob o poder do Espírito Santo. E aí a gente tem o nosso exercício. Nossa próxima lição.
Queria te convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, tá? Se inscreva no nosso canal, tá? O nosso slide, ele é meio que autoexplicativo, devido ao nosso conteúdo e também o trabalho da imagem vai destacar essa facilidade, né, para o aprendizado do seu aluno. Gostou do nosso slide? Então, olha só, aqui embaixo na descrição tem como você adquirir esse nosso slide, pelo um preço bem justo também. Gostou? Quer fazer um plano com a gente? Também tem um link aí para fazer um plano com a gente. Então, ainda não é inscrito no nosso canal? Se inscreve no nosso canal, sinaliza ali com o sininho também, deixa aí nos comentários o que você achou da lição, o que poderia ser mudado, o que poderia ser acrescentado ali também, ou se eu deixei ainda, me passei por alguma coisa aí, vai me perdoando, tá? O objetivo aqui ainda, o canal é novo, tá? O canal é novo, e ainda estou desenvolvendo esse trabalho, é um trabalho ainda árduo caminho, é muito pesado porque eu tenho que fazer toda a criação da arte, eu tenho que fazer toda a montagem, então eu tenho todo um preparo e às vezes, sim, eu acabo me passando por algumas coisas. Então, mais uma vez, me perdoa aí em nome de Jesus e olha, não deixa de se inscrever no canal. Gostou do material? Então, aqui embaixo, tá? Tem um link para você adquirir ainda. Tem alguma dúvida? Não tem problema. Mais embaixo tem um link que você vai clicar e vai conversar comigo diretamente no meu WhatsApp. Então, até o próximo slide. Que Deus em Cristo te abençoe.